Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro O Minotauro de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para a história. Capítulo 14. Dona Benta e Sócrates. Na ilustração vemos Dona Benta falando com 3 mulheres gregas. Quem será que são elas? Vamos descobrir. A entrada de Dona Benta e Narizinho na sala de jantar de Péricles constituiu, sem dúvida nenhuma, o maior acontecimento da cidade de Atenas no ano 438 a.C. Desde a véspera que ninguém conversava outra coisa que não fosse a misteriosa aparição do beija-flor das ondas no Pireu, ou a primeira visita que a velhinha fizera ao estratego. É uma prodigiosa vivente, comentavam todos. Lê o futuro como se estivesse lendo um pergaminho. A notícia correu de boca em boca, de modo que, ao saberem do jantar em casa de Péricles, não houve quem não disputasse um convite. Péricles, entretanto, homem de grande comedimento, só reuniu uma dúzia de íntimos. Isto determinou reunião defronte de sua casa. Dezenas de pessoas ali permaneceram durante a festa, espiando disfarçadamente para pescar o que podiam. Assim que a velhinha entrou, os convidados rodearam-na como se rodeassem um ser caído da lua. Examinavam-na com a maior curiosidade, trocando entre si impressões cochichadas, sobretudo as damas, que, não contentes de vê-la e ouvi-la, ainda lhe apalpavam a fazenda do tecido. Dona Benta havia posto seu célebre vestido de gargorrão amarelo do tempo do imperador. Nota: nesse caso, seria um vestido do futuro, mas lá na história, no tempo dela era do passado. Então, era um vestido do passado ou do futuro? Fica o mistério. Que só tirava da arca nas ocasiões de grande gala. Saia rodada com babados que desciam até o chão. Botinas de pelica. Corpete justo na cintura com gola de renda. Leque de cetim e vareta de madrepérola com uma pintura a guache representando um minueto do tempo de Luís XV. Narizinho vestia um saiote de xadrez vermelho e um gracioso bolerinho de veludo preto. Cabelos amarrados com fita cor-de-rosa, sapatinhos de bico chato, meias de fio da Escócia, uma pulseira de galalite e um colarzinho fantasia. Tudo muito vulgar e prosaico para os modernos, mas certamente novo e sensacional para as damas do século de Péricles. O que é galalite? Se você sabe o que é uma pulseirinha de galalite, coloque nos comentários aqui embaixo. As perguntas de Aspásia e suas companheiras não tinham fim. Sobre o gorgorrão amarelo, sobre as botinas de pelica, sobre a gola de renda, sobre um velho broche de camafeu que Dona Benta herdara de sua avó Pulquéria em Serrabodes, bem como sobre as meias de narizinho, o colar de miçangas e a pulseira de galalite. Onde há disso? A pulseirinha foi uma sensação por tratar-se de substância sintética totalmente desconhecida naqueles tempos. Os colares de miçanga já eram de vidro, então certamente já era conhecido. Afinal, os gregos já conheciam o vidro. Ainda hoje existem peças de vidro daquela época. Geralmente eram potinhos de vidro ou então miçangas. Afinal, eles não tinham o hábito de colocar vidro nas janelas. Cleone, uma das amigas de Aspásia, chegou a propor a troca da maravilha por uma estatueta de Artemis de 2 palmos de altura, feita de ouro maciço pelo escultor Miron. Narizinho ia aceitando o negócio, mas Dona Benta achou que era exploração indigna de uma Encerabodes trocar uma pulseira de 6.000 réis por uma obra-prima de um dos maiores artistas do mundo.
Mas explique-nos tudo, dizia Aspásia. Onde é sua terra? Como pôde chegar até aqui? Heródoto, que escreveu sobre tantos países, não fala de nenhum de onde a senhora possa ter vindo. A menção do nome de Heródoto veio assanhar Dona Benta. Conhece-o, dona senhora Aspásia? Como não? Lá está ele, e apontou para um homem de uns 40 e poucos anos, que conversava com um moço de nariz muito feio. Nos seus serões no sítio, Dona Benta lera e relera com grande interesse uma tradução das histórias de Heródoto, de modo que não tirava os olhos do grande historiador cognominado o pai da história. Vai ser um grande nome no futuro esse homem, murmurou ela. Já tem hoje, disse Aspásia. Heródoto, que é um dos nossos melhores amigos, apareceu cá em Atenas depois de muitos anos de excursões pelo Egito, pela Líbia, Fenícia, Pérsia, Trácia, Macedônia, Sítia e nossas colônias da Ásia. Tudo viu e observou com grande penetração, e aqui em Atenas nos comunicou as suas notas de viagem. Péricles, encantado, aconselhou-o a dá-las ao público. Isso há uns 8 anos, mais ou menos. Heródoto leu suas histórias no Odeon. Foi tamanho entusiasmo dos ouvintes que logo depois, por proposta de Péricles, a Assembleia Ateniense votou-lhe um prêmio de 10 talentos. Narizinho, que tudo ouvia com a maior atenção, fez a conta de cabeça. 10 talentos a 297 libras cada um são 2.970 libras, ou seja, 297 contos gerais. Sim, senhor, pensou ela, esses gregos sabem dar valor ao talento. Quanto vale isso atualmente? Eu não sei. Se você sabe quanto daria em dinheiro de hoje, coloque nos comentários aí embaixo. E aquele moço de nariz feio que está a conversar com o historiador, que souber Dona Benta, suponho que já ouvi no Ágora, numa roda de amigos. Aquele é um moço que esteve na guerra e hoje anda a ganhar fama de bom argumentador. Sócrates. Dona Benta quase caiu no chão. Suas pernas bambearam. Sócrates, o grande Sócrates, cujo nome iria atravessar os séculos ali diante dela, tão feio e moço como seria na velhice. Aspásia estranhou aquele interesse, pois Sócrates não passava no ateniense como inúmeros outros. Bom soldado nas guerras, bom conversador, bom argumentador e muito amigo das discussões. Mas só. Por que razão a velhinha espantara-se tanto? Interpelou-a. Ah, minha senhora, respondeu Dona Benta. O nome de Sócrates vai ser um dos mais altos da humanidade, dos mais honrados no futuro. Quando mais séculos se passarem, mais se falará de suas virtudes e de sua filosofia. Daqui a 2.377 anos, seu nome estará bem maior do que hoje. Aspásia franziu a testa. Como? Que história é essa de 2.377 anos é essa? Sim, falo do tempo em que vivo lá no mundo moderno, porque sou do ano 1939 da era cristã. Uma nova era que vai começar daqui a 438 anos. Sou, portanto, de um futuro que fica a 2.377 anos deste ano em que Atenas está. Poucas mulheres antigas revelaram a inteligência, a largueza de vistas e a compreensão da segunda esposa de Péricles. Mas mesmo assim as palavras de Dona Benta deixaram-na atrapalhadíssima. Sempre de testa franzida, Aspásia levou uns segundos para alcançar a significação do que a velhinha dizia. Finalmente sorriu. Por Afrodite, com quem então a senhora não se contenta de ver o futuro, também vem do futuro? Dona Benta, que já notara o difícil de fazer os atenienses compreender o seu estranho caso, respondeu. Minha senhora, ando embaraçadíssima. Tudo quanto eu digo vos parece absurdo, fantástico, coisa de demente. Mas já que me interpela, responderei. Venho do tempo muito longe deste, e venho de um continente que para os gregos de hoje só será descoberto daqui a 1930 anos
pelo navegante genovês Colombo. Gênova eles também não conhecem. Mas que para mim já está descoberto há 447 anos. A explicação desenhou novas rugas na testa de Aspásia e na de todos os presentes. Era absurda, incompreensível. Mas de que país a senhora é? Vovó é do Brasil, respondeu Narizinho, uma terra descoberta em 1500 pelo almirante português Pedro Álvares Cabral. A resposta da menina complicou ainda mais o embrulho. Continente novo? Navegante genovês? Colombo? Pedro Álvares Cabral? Tudo nomes e expressões absolutamente sem sentido. E como as caras permanecessem as mesmas, Dona Benta resumiu. Coisas a verem, meus senhores, coisas a verem. O resumo então melhorou o embrulho. Coisa a verem. Como? Está claro que há sempre coisas a verem, já que o tempo é uma continuidade. Do mesmo modo que admiramos o passado, temos de admitir o futuro, ou o tempo a vir. Mas se eram coisas a vir, isto é, não existentes ainda, como então a velhinha afirmava com tamanha segurança que chegara de lá? Como pode chegar num tempo que ainda não existe? Não existe para os senhores, insistiu Dona Benta. Para mim existe. Sócrates, que se havia aproximado, meteu o bedelho na conversa. Perdão, minha senhora, disse ele, mas o que na realidade chamamos tempo é só o presente. A realidade tempo é essa, o presente. Passado e futuro são representações do nosso espírito, porque o que já passou e, portanto, não existe. E o que está para vir ainda não veio, e, portanto, igualmente não existe. A senhora não pode ter chegado do futuro, isto é, do que ainda não existe. Dona Benta sentiu as pernas moles e a boca seca. Sócrates, diante dela, argumentar com ela, a humilde velhinha do pica-pau amarelo. Que prodígio dos prodígios! Mesmo assim, atreveu-se a dizer: Meu senhor, logicamente tudo é assim como vossas palavras dizem, e, no entanto, a verdade é bem outra, porque realmente eu vivo há 2.377 anos daqui no sítio do Pica-Pau Amarelo, e de lá vim, recuando no tempo e no espaço. Aquela afirmativa desnorteou o filósofo de nariz feio. Por mais hábil que fosse na técnica de argumentar, Sócrates compreendeu que era impossível discutir com quem dar respostas como aquela, absurdamente disparatadas. E afastou-se a sorrir, voltando para a companhia de Heródoto. Evidentemente, meu amigo, a velhinha está fora do juízo. Diz coisas sem menor nexo lógico. Aqui tem mais uma ilustração. Dona Benta conversando com dois filósofos. Quem será que são eles? No cantinho aparece uma outra mulher. Dois homens e uma mulher. Foi a primeira impressão de Péricles, disse Heródoto. Mas Péricles já mudou de parecer. Acha que a velhinha não é nenhuma tonta e que o caso não pode ser resolvido apenas com a lógica. Anda nisso um grande mistério, meu caro. Sócrates deu de ombros. Tudo pode ser, murmurou. De mim confesso que nada entendo. Péricles, que havia saído da sala para atender um negócio, voltou acompanhado de um conviva retardatário. Permita-me, senhora Encerra-Bodes, que lhe apresente um de nossos grandes escultores, Policleto. Falar a Dona Benta em Policleto era o mesmo que falar no tio Barnabé, no Elias Turco ou outro qualquer conhecidíssimo personagem do Pica-Pau Amarelo. A velhinha sabia toda a história desse grande escultor grego, não só que vinha desde o seu nascimento em Argos até aquele momento, como ainda que iria dali até sua morte no ano 403 a.C. Policleto estava então com 42 anos e em pleno fulgor do seu gênio. Muito honrada me sinto, meu senhor, de ser apresentada ao grande artista de tantos primores e sobretudo do diadúmeno e do cânon. Policleto julgou que ela o estivesse confundindo com algum outro e respondeu a sorrir. Sua erudição atraiu, minha boa senhora. Entre meus trabalhos não há nenhum diadúmeno. Sei disso, replicou Dona Benta.
Mas vai haver. O senhor vai esculpir um jovem efebo na atitude de atar na testa uma faixa, um diadúmeno, e depois de escrever um pequeno tratado sobre as proporções, esculpirá uma formosa estátua de adolescente em que as boas proporções do corpo humano serão fixadas de modo definitivo e a qual dará o nome de cânon. Aconteceu com Policleto o mesmo que com Sócrates. Embatucou. A resposta da velhinha deixava-o tonto. Meu caro amigo, foi ele cochichar a Péricles. O que a vidente acaba de dizer parece-me o assombro dos assombros, pois há muito que ando a parafusar na ideia de compor um tratado sobre as proporções e de esculpir uma estátua que fixe no mármore as medidas ideais do corpo humano. Mas se tenho essa ideia, jamais a comuniquei a ninguém, e a velhinha adivinhou-a e acaba de expô-la com clareza solar. Por Apolo, a coisa é absolutamente extraordinária. Evangelos, o mordomo acenou na porta com qualquer coisa na mão. Péricles fez-lhe sinal que entrasse. Um marujo do Pireu vem trazer isso, murmurou ele, passando ao amo uma carta para Dona Benta. Péricles tomou-a e fez a entrega. Acaba de chegar do Pireu, minha senhora. O rosto da velhinha iluminou-se. Letra de Rabicó, mas os óculos estavam com a menina. Narizinho, meus óculos. Que é de Narizinho? Narizinho desaparecera da sala. Anda lá dentro brincando com o senhor Alcibíades, declarou Evangelos. Vou chamá-lo. Alcibíades? Repetiu consigo Dona Benta, franzindo a testa. Será por acaso o famoso general ateniense que encheu essa Grécia com a sua beleza, o seu gênio e as suas loucuras? Narizinho veio dos fundos a correr, seguida de um formoso menino de 12 anos. Ou seja, ainda não era general. Meus óculos, minha filha. Rabicó mandou-me esta carta lá do Beija-Flor, e em voz baixa. Quem é esse menino que apareceu com você? Alcibíades, vovó, um pupilo do senhor Péricles. Esteve a mostrar a minha casa inteira, os viveiros, a piscina, os quadros. Vi pinturas lindas lá dentro, não emolduradas como as nossas, sim nas paredes. Dona Benta não tirava os olhos de Alcibíades. Toda a prodigiosa vida do futuro general ateniense perpassava pela sua memória como em tela de cinema. Iria ser o mais belo homem de seu tempo. E aos 12 anos já o anunciava. Dona Benta suspirou e voltou à carta, depois de colocar os óculos. Que são aquelas rodas que ela põe no nariz? Foi a pergunta que recorreu à sala. E Péricles, o único que já examinara os óculos de Dona Benta, disse num grupo. São cristais de uma pureza maravilhosa. Possuem a propriedade de aumentar as coisas vistas através. Ótimos, portanto, para auxiliar a visão das pessoas de vista cansada. O nome que ela dá àquilo é óculos. Aparelho realmente extraordinário. No silêncio completo que se fez, Dona Benta leu a carta com todos os olhares convergidos para sua pessoa. Sorriu triunfalmente e falou. Boas notícias, meus amigos. Antes de mais nada, porém, devo dizer que temos lá no iate um aparelho receptor das ondas sabugianas, irmãs das tais ondas hertzianas, que percorrem o espaço e por meio das quais nós, modernos, transmitimos mensagens, cantos, músicas, etc., de um continente ao outro. O nosso ilustre Visconde de Sabugosa foi descobridor de umas novas ondas, que receberam o nome de ondas sabugianas, por meio das quais podemos transmitir mensagens, cantos, músicas, etc., de um século a outro. Neste momento, meu neto Pedrinho, a Emília e o Visconde estão mergulhados no século XV a.C. em plena Grécia heróica, e de lá enviaram ao receptor do nosso navio uma mensagem que o senhor Marquês de Rabicó lá no iate apanhou e fixou na cartinha que acaba de vir. A assistente estava de boca aberta sem perceber coisa nenhuma. Aspásia sentia estranhos arrepiamentos pelo corpo. O cérebro de Sócrates parara de funcionar. Só os artistas ali presentes não se espantaram.
porque para os artistas tudo no mundo é sonho. Meus senhores, prosseguiu Dona Benta, o que aqui me conta Pedrinho talvez os vá assombrar. Diz que, depois de aspirarem no iate o pau número 2 e de perderem os sentidos, foram abrir os olhos na Tessália no século XV a.C., num campo onde havia um rebanho de carneiros e um pastor. Ao longe avistava-se a bela montanha azul, o Olimpo. Aspásia sentiu uns começos de faniquito. Heródoto interrompeu a observação que fazia de um grupo a propósito dos persas. Sócrates pensou nas ideias filosóficas de Anaxágoras e sentiu seus miolos a comichão de um quem sabe? Sim, o Olimpo, meus senhores, a morada dos deuses. E Pedrinho, Emílio e Visconde galgaram a montanha sagrada e surpreenderam os deuses em reunião discutindo o próximo trabalho de Hércules, que vai ser o ataque à Hidra, dos pântanos da Argólida. E à noite penetraram na copa do Olimpo, onde furtaram um vidrinho de néctar e um bom pedaço de ambrosia. Diz a carta que o néctar lembra o mel das abelhas, embora muito mais gostoso. E a ambrosia lembra o curau de milho verde, um creme que os senhores não podem imaginar o que seja, uma vez que nada sabem do milho. A aventura correu felicíssima. Desceram do Olimpo sem novidades, voltaram à cabana do pastor, remeteram-me esta comunicação e foram preparar-se para a ida Argólida, a fim de assistirem à luta de Hércules com a Hidra. Depois de breve pausa, Dona Benta prosseguiu. Meus senhores, leio na vossa atitude o maior desnorteamento. Nossa situação é de tal modo extravagante que chega a fazer mal aos nervos da senhora Aspásia e outras damas. Aspásia estava já em pleno faniquito, com Péricles a abaná-la freneticamente. Outras damas preparavam-se para fazer o mesmo. Sim, extravagante, absurda, incompreensível, tanto para mim quanto para todos vós. As teorias do Sr. Sócrates sobre o tempo e realidade parecem-me destruídas. Onde as separações entre presente, passado e futuro? Todas as paredes caíram. Sou do futuro vim, para o futuro voltarei. Sois de um presente que para mim já é recuadíssimo passado. E meu neto Pedrinho está numa era que é remotíssimo passado para mim e para todos vós. E apesar de tantos séculos nos separarem, eis-nos aqui reunidos. Eu ligado ao meu neto pelas ondas sabuguianas. Se os senhores se espantam de verem Atenas uma velhinha do futuro, também eu me espanto de ver-me a conversar com seres do passado. Nada mais tenho a dizer senão que entrego este quebra-cabeça à perspicácia do Sr. Sócrates. Dona Benta tirou os óculos e guardou a carta. O silêncio era tão profundo que todos ouviram o canto de um roxinol ao longe. Péricles correu a mão pela testa. Estava a suar. Ele que jamais suara nos tempos de batalha, nem nas terríveis pelejas da Assembleia Ateniense. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos. Compartilhe com seus amigos. Traga um novo inscrito para o canal, ok? Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e... melhor possível.